Seminário de Matemática sobre derivadas. Antes de tudo, precisamos entender o que são as derivadas para não esquecer. Elas podem ser de vários tipos, mas aqui vocês vão ver primeiro as mais simples para os outros tipos depois entender. Elas podem ser usadas em várias situações. Calcular a variação instantânea e concavidade da curva do gráfico são algumas de suas principais funções. E agora vamos logo começar, mas antes não posso esquecer de nos apresentar. Esse grupo é formado por as alunas Duane, Carol, Aline, Ludmila e Thaís, estudantes de farmácia e da matéria de elementos da matemática. O tema geral do projeto é sobre derivadas e nós vamos falar especificamente sobre as retas tangentes. Mas, para a gente conseguir entender, a gente precisa saber a definição de derivadas. Nós trouxemos aqui uma definição sobre as derivadas. Derivada é conceituada como a taxa de variação instantânea de uma função. Então, para uma função que vai ser definida como y igual a f de x, a gente sabe que a derivada é um ponto que vai estar presente na função e que ele vai ter variação instantânea de y em relação a x em um ponto determinado. Então, o valor da derivada vai ser de acordo aos valores de x no ponto em que ele estiver presente. A fórmula de calcular derivadas é dy sobre dx. Para a gente conseguir calcular, temos que primeiro ter o conceito de limites, porque é tanto que o assunto é limites e derivadas, porque a derivada ela vai se correlacionar com o cálculo do limite. Então, para a gente conseguir entender melhor a fórmula da derivada, vamos conhecer o conceito do termo matemático limite. O limite, se a gente imaginar um gráfico onde o valor de x ele vai sempre aumentando, vai sempre subindo, a curva desse gráfico ela vai diminuir muito, ela não vai ficar uma curva muito alta. Então, ela quase vai chegar em zero no x, mas nunca vai tocar. Vai ficar muito próxima do zero, muito, mas não vai tocar. Então, o valor da curva vai ser cada vez menor em y, conforme o x vai aumentando. Mas essa curva nunca vai zerar, ou seja, essa curva nunca vai ser assim em x. Ela nunca vai tocar o zero, mas vai chegar muito próximo. Então, tendo esse pensamento, a gente pode concluir que vai ter um momento que a curva vai estar tão perto de zero que vai ficar até difícil da gente identificar o que é a curva e o que seria a linha. Então, aí é onde entra o conceito de limite. Então, limite, ele é definido como limite de f de x vai de x até infinito. E esse é o símbolo matemático que expressa o limite. O limite é uma operação matemática que vai ser aplicada quando, ao invés de calcularmos o f de x, a gente calcular o f mais próximo de x, ou seja, em condições matemáticas que normalmente em cálculos comuns do dia a dia a gente diria que é impossível. Por exemplo, em casos que tem uma fração que o denominador é zero, a gente pode usar essa determinação de limites. Tendo isso em vista, a explicação da definição de limites, a gente pode voltar para a fórmula de derivadas, dy sobre dx, e continuar destrinchando ela. Então, a gente vai ter que d de y sobre d de x vai ser igual a f de x, que é igual a y, que vai ser igual ao elemento matemático, que significa os limites, que é limite de x para zero, vai ser igual a f vezes x mais ΔX, que normalmente nos cálculos, no lugar de ΔX, utiliza-se H. Mas também depende muito de autor para autor. Alguns usam a variação de x, que seria o ΔX, mas comumente é mais utilizado o H. Então, x mais ΔX ou H, que é o que a gente vai usar para fazer os cálculos, menos f de x, tudo isso sobre ΔX ou H, que é o mais utilizado. Então, partindo da existência de que há um limite, logo, a gente sabe que a taxa de variação instantânea de uma função, ou seja, o limite dela, de uma função y igual a f de x em relação a x, vai ser dada pela expressão da derivada, que é dy sobre dx. Então, para fechar, a gente entendeu o quê? A taxa de variação instantânea de uma função em um ponto
é dado pelo valor da sua derivada naquele ponto determinado. Então, para a gente poder sintetizar o que foi estudado até agora sobre derivadas, vamos fazer um exercício. Então, vamos para um exemplo para fixar o cálculo de derivadas. Aqui temos f de x é igual a x ao quadrado, e a questão pede que, através da definição, a gente calcule a derivada. Então, aqui temos f de x é igual limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Lembrando que o h tende a zero, mas não é proveitoso para nós já substituirmos o h por zero agora, pois senão não seria possível realizar esse cálculo. Então, sendo assim, a gente vai seguir para o passo 2. Sabemos que f de x é x ao quadrado, portanto, colocamos o x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h. Aqui, a gente não pode esquecer da regra da soma de elementos, que é a mais b ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, aqui a gente aplica esse cálculo e vamos obter x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h. Cancelamos o x ao quadrado positivo com o negativo e vamos ficar só com 2xh mais h ao quadrado sobre h. Vamos colocar o h em evidência e assim a gente vai ter que o limite de h que tende a zero vai ser igual a h vezes 2x mais h sobre h. Nesse caso, nós já podemos cancelar aqui o h nessa operação e vamos obter o 2x mais h. Nesse momento aqui, a gente já pode fazer a substituição por zero e aí vamos obter que a derivada de x ao quadrado será igual a 2x. Olá, meu nome é Aline, eu vou falar sobre a reta tangente, sobre como achar o coeficiente angular dessa reta e também sua equação. Eu também vou falar um pouco sobre a reta secante, porque ela é fundamental para que a gente possa achar o coeficiente angular da reta tangente. Bom, a reta tangente, ela é uma reta que vai passar tocando o gráfico de uma função apenas em um ponto, e vai ser mais ou menos aquele conceito que provavelmente você já viu em geometria, no fundamental, sobre que essa reta, a reta secante, passa tocando apenas em um ponto do círculo. Aqui não vai ser diferente, ela vai tocar apenas em um ponto da curva desse gráfico. Como a gente pode observar na figura ao lado, né? A gente tem a reta vermelha, que é a reta TG, onde ela só passa no gráfico tocando apenas no ponto A, ela não toca mais em nenhum outro ponto. Enquanto a gente tem outra reta, que é a reta SC, que é a reta rosa, que é chamada de reta secante. E essa reta secante, ela também a gente estuda ela um pouco na geometria, falando de círculo, ela vai tocar em 2 pontos no círculo. E aqui, ela também vai tocar em 2 pontos dessa curva do gráfico. Ela vai ser muito importante para que a gente possa determinar o coeficiente angular da reta tangente e assim a gente possa chegar na equação da reta tangente, que a gente vai ver lá no final. Mas só para a gente se situar, né? O que é essa reta secante? Bom, a reta secante, o termo secante, né, ele vai se originar de cortar ou de seccionar, e pode-se dizer que duas retas são secantes quando dispõem de um ponto em comum, aquele no qual se cruzam. Por conseguinte, uma reta secante na matemática é aquela que intercepta uma circunferência em 2 de seus pontos, nesse caso aqui, uma função. Porém, conforme ela vai se inclinando em um gráfico, digamos aqui, por exemplo, nesse gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x, conforme ela vai se inclinando no gráfico, mais próxima ela fica da reta tangente, como a gente pode observar, né, aqui nessa imagem ao lado, onde essas retas verdes são as possíveis inclinações dessa reta secante. E essas possíveis inclinações você percebe que cada vez mais estão próximas da reta tangente, ou seja, assim a gente pode concluir
que a reta tangente ela é mais ou menos a posição limite. Ela é, né, a posição limite dessa reta secante. E sendo assim, a gente pode concluir que quando a reta secante tende a zero, ela fica muito próxima da reta tangente, ou até com inclinação igual. Por enquanto, talvez isso não vá fazer muito sentido na sua cabeça, mas lá na frente, quando a gente for se aprofundar um pouco mais, você vai compreender. Eu coloquei esse ΔX tendendo a zero, porém, mais lá na frente eu vou explicar qual a relação dele com essa inclinação dessa reta. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o coeficiente angular da reta secante. E como eu falei anteriormente, eu vou também explicar sobre o ΔX que eu falei anteriormente, que quando ΔX tende a zero. Bom, aqui, de início, a gente tem duas retas nesse gráfico. A gente tem uma linha curva de uma função. E a gente tem a reta secante passando pelo ponto A e o ponto B, e a reta tangente passando apenas pelo ponto A, como já é de se esperar, né? Bom, a gente precisa compreender o quê? Que o ΔX ele vai ser essa variação entre o x1 e o x2. Se vocês observarem, essa inclinação dessa reta secante, ela monta como se fosse um triângulo, onde a gente tem de um lado o ΔY, que é relacionado à altura desse triângulo, e do outro, na base, a gente tem o ΔX, que é a variação dessa inclinação dessa reta. Bom, imaginemos uma seguinte situação. Essa reta secante, ela tem um ângulo entre ela e a reta tangente. Digamos que ela comece a diminuir esse ângulo. Se vocês observarem, esse x2, ele vai começar a diminuir também. Ele vai se aproximar mais do x1. Então, essa variação dessa inclinação aqui, que digamos que é a hipotenusa desse triângulo, ela vai estar relacionada também com essa variação de x. E essa variação de x é justamente essa inclinação da reta. Então, quando essa inclinação da reta ela fica mais próxima, ou até mesmo ela é igual à inclinação da reta que é tangente à curva, a gente fala que esse ΔX está tendendo a zero, o limite, né? O limite de ΔX tende a zero, que a gente vai ver mais lá na frente, quando a gente for falar do coeficiente angular da reta tangente. Como achar o coeficiente angular dessa reta secante? Bom, esse coeficiente ele vai ser dado por uma fórmula, porém eu vou explicar como chegar até essa fórmula. De início, a gente vai analisar as coordenadas do gráfico, dos pontos do gráfico que a gente viu anteriormente. E aí a gente tem os pontos A, o ponto A e o ponto B. E as coordenadas do ponto A é x1 e y1, e as coordenadas do ponto B, por onde passa essa reta secante, é x2 e y2. Bom, continuando, né? A gente aprendeu que y ele vai ser o mesmo que f de x. Então a gente vai fazer essa substituição nessas coordenadas. E aí a gente vai ter que as coordenadas do ponto A vai ser x1 e f de x1, e as coordenadas do ponto B vai ser x2 e f de x2. Bom, agora a gente também vai buscar saber como é que faz a fórmula, né? Como é que a gente vai calcular? A gente tem agora as coordenadas, porém a gente precisa saber como calcular essa variação, né? Esse coeficiente angular da reta tangente e a sua variação, né? Aí a gente vai ter que MSC, que vai ser o coeficiente angular da reta tangente, é igual a ΔY sobre ΔX. E aí a gente aprendeu lá, por exemplo, em física, quando a gente calcula a velocidade média, que o delta, ele geralmente é uma variação, e é final menos inicial, um valor final menos o valor inicial. E aí a gente vai ter o quê? Que esse ΔY, ele vai ser o mesmo que y2 menos y1.
que o Δx vai ser o mesmo que x2 menos x1. E aí a gente vai fazer essa substituição, porque é o mesmo. A gente só vai substituir, e ao invés de ΔY, a gente vai colocar agora y2 menos y1, e ao invés de Δx, a gente vai colocar x2 menos x1. Bom, e agora, né? A gente falou anteriormente que o y era o mesmo que f de x. Então, agora também a gente vai substituir lá na parte de cima o y por f de x. E aí a gente vai ter que esse coeficiente angular vai ser f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Porém, né, a gente aqui tem valores que são... A gente tem x1 e x2 e a gente poderia isolar um desses para que a gente tivesse uma equação mais hegemônica, né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente substitui o valor, né? A gente substitui o x2. E como a gente vai fazer isso? A gente vai descobrir quem é que vai dar esse x2. Bom, olhando ali naquele gráfico anterior, a gente tem que Δx, né, aquele Δx lá, ele vai ser igual a x2 menos x1. É a única equação nesse gráfico aqui que x2 vai aparecer, digamos assim. E a gente vai fazer o quê? A gente vai isolar esse x2 e mandar o x1 para o outro membro onde está o Δx. E aí a gente tem que Δx mais x1 vai ser igual a x2. Ou x2 é igual a Δx mais x1. Então a gente já achou qual o valor de x2, né? x2 vai ser Δx mais x1. E aí, né, a gente vai fazer a substituição agora naquela equação, onde tiver f de x2 ou x2 só, a gente vai substituir por Δx mais x1. E aí a gente tem que f agora, né, f de Δx mais x1 menos f de x1 sobre Δx mais x1 menos x1. E aí, como a gente tem no denominador x1 menos x1, a gente pega e tira os dois, já que corta os dois, né, porque vai dar zero. Então, a gente tem, no final, a equação final do coeficiente angular da reta secante vai ser f de x1 mais Δx menos f de x1 sobre Δx. Como a gente tem o coeficiente angular da reta secante, agora a gente vai saber como achar o coeficiente angular da reta tangente. E como eu falei lá no início, ele é fundamental, a reta secante. É fundamental para que a gente possa achar o coeficiente angular da reta tangente. E bom, olhando de novo esse gráfico aqui que tem embaixo, olhando do canto, a gente tem que a inclinação ao passar pelo ponto A vai ser esse coeficiente angular dessa reta tangente. Então, né, a gente vai tentar achar essa inclinação. Bom, e como eu já falei anteriormente, que a reta secante ela tende a querer ficar com uma posição, com uma inclinação igual à inclinação da reta tangente, a gente vai ter que o coeficiente angular da reta tangente vai ser o limite do coeficiente angular da reta secante. E esse limite vai tender a ser zero, porque quando esse limite for zero, não houver, tipo assim, limite nenhum, quasemente nenhum entre essas duas retas, a gente vai poder dizer que elas têm uma inclinação igual, ou seja, que a reta secante passou a ter inclinação igual à reta tangente. E aí a gente vai pegar aquela fórmula lá do coeficiente angular da reta secante e a gente vai utilizar também aqui para saber qual o coeficiente angular da reta tangente, só que usando o limite. E aí a gente vai ter que MTG, que vai ser o coeficiente angular da reta tangente, vai ser igual a limite de f de x1 mais Δx menos f de x1 sobre Δx, quando Δx tender a zero. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a equação da reta tangente. E a equação da reta tangente ela é representada pela fórmula y2 menos y1 igual a m de x2 menos x1. Se a gente, quando a gente, essa daqui foi em relação a esse gráfico aqui ao lado,
Porém, a fórmula geral é y menos y0, que é y inicial, igual a m, abre parênteses, x, menos x0, x inicial, fecha parênteses. Aqui a gente tem que o x inicial é x1 e o x final é o x2. E o y é inicial y1 e y2 é o final. Bom, essa equação ela vai ser utilizada quando a gente tem ou já descobriu o coeficiente angular da reta tangente e também quando a gente tem as coordenadas do ponto que a reta tangente ela está tocando, ela passou. Bom, a gente tem aqui nessa fórmula que eu falei anteriormente, o m ele vai ser o coeficiente angular da reta tangente. Para aprender como achar essa equação da reta tangente, eu trouxe um exemplo bem simples. Encontre a equação da reta tangente, a parábola y igual a 2x ao quadrado menos 16x mais 18. Mais 18 no ponto x1 e y1, quando x1 for igual a 7. Bom, o primeiro passo para que a gente possa achar a equação da reta tangente é a gente ter ou encontrar o coeficiente angular dessa reta. Aqui a questão não nos deu esse coeficiente, então eu tive que calcular. Bom, eu não fiz o cálculo aqui explicando, porém o mesmo passo a passo daquele anterior. O único é que no final aqui desse cálculo a gente teve MTG igual a 4x mais 16, e aí a gente substituiu o x por 7. E aí ficou MTG igual a 4 vezes 7 mais 16, que deu 44. Também outro ponto, nessa equação da reta tangente, ele não nos deu o valor da coordenada, então a gente tem que calcular. E aí a gente não tem a coordenada y, e aí a gente tem que calcular. O que a gente faz? A gente tem lá a equação igual a y vezes igual a y de 2x ao quadrado menos 16x mais 18. A gente pega e substitui x por 7. E aí fica y igual a 2 vezes 7 ao quadrado menos 16 vezes 7 mais 18, onde y vai ser igual a 4. Então a gente tem agora o valor das coordenadas do ponto A. Eu chamei de ponto A esse ponto, né, onde a gente tem a reta tangente passando, e aí a gente tem o valor para as coordenadas desse ponto 7 e 4. Como a gente tem, né, agora as coordenadas do ponto A, que é o ponto por onde essa reta tangente está passando, o coeficiente angular dessa reta, e então agora a gente só vai fazer a substituição na fórmula, né? A fórmula eu já falei, né? Que é y menos y inicial igual a m, abre parênteses, x menos x0, fecha parênteses. Então essa fórmula representa a equação da reta tangente. Então, a equação que representa a reta tangente vai ser y menos 4 igual a 44, abre parênteses, x menos 7, fecha parênteses. Porém, eu vou continuar, né, resolvendo essa equação. E aí eu tenho y igual a 44x, que eu multipliquei, né, o 44 vezes x, e depois 44 menos 7 deu menos 308. Então eu fiquei que y igual a 44x menos 308. Eu também trouxe o menos 4 que estava no membro lá onde estava o y para cá. E aí ficou 44x menos 308 mais 4, onde a gente tem que y vai ser 44x menos 304. E essa vai ser a equação reduzida da reta tangente. Bom, a gente vai agora entender um pouco mais sobre o problema da reta tangente. Antes, a gente vai dar uma revisada trazendo 3 conceitos essenciais: tangente, secante e reta. A tangente é uma reta que toca uma curva e deve ter a mesma inclinação da curva no ponto tocado. Já a secante é uma reta que intersecta uma curva em 2 pontos. E a reta pode ser descrita pela equação y igual a mx mais b.
Trazendo esses 3 conceitos importantes para a gente dar uma relembrada, agora a gente vai aplicar eles em um exemplo para descobrir o coeficiente angular da reta tangente, um número que dá a inclinação da reta em que ela intersecta 2 pontos. Um exemplo: encontre a equação da reta tangente à parábola y igual a x elevado a 2 no ponto P 1,1. Considere um ponto Q, x, x elevado a 2, com P sendo diferente de Q, ou seja, x sendo diferente de 1. A inclinação da reta secante PQ é MPQ igual a x elevado a 2 menos 1 sobre x menos 1. E aí a gente vai fazer a substituição do x por alguns valores até encontrar em qual valor a gente vai ter a nossa secante. Então, fazendo a substituição para Q 0,5 e 0,25, temos MPQ igual a 1,5. Então, a gente vê que a reta ainda está um pouco distante de fazer encontro com a nossa parábola, certo? Mas ela intersectou 2 pontos. Para Q 0,9 e 0,81, temos MPQ igual a 1,9. A gente vê que já tem uma aproximação maior e ela intersectou os 2 pontos também, mas já tem uma aproximação maior com nossa parábola, certo? Para Q igual a 2 e 4, temos MPQ igual a 3. Então, a gente já vê que a nossa reta ultrapassou um pouco a parábola e só intersectou em um ponto. Para Q igual a 1,5 e 2,25, temos MPQ igual a 2,5. A gente já vê que passou bem pouco. Então, quanto mais próximo de 2, a gente vê que a nossa reta está mais próxima da nossa parábola. Para Q, valor 1,1 e 1,21, temos MPQ igual a 2,1. Intersectou 2 pontos, também está mais próximo, né, a nossa reta. E com isso, com esses resultados, né, sendo substituídos nas equações, a gente consegue saber que o valor do coeficiente angular da nossa reta tangente é 2. Então, esses resultados sugerem que a reta tangente tem inclinação m igual a 2, porque quanto mais próximo do 2, mais próxima a reta tem de intersectar a parábola em 2 pontos e também de estarem mais próximas. Sua equação é y menos 1 igual a 2, abre parênteses, x menos 1 e y igual a 2x menos 1. Numa linguagem mais formal, dizemos que a inclinação da reta tangente é o limite das inclinações das retas secantes. Simbolicamente, escrevemos limite MPQ igual a m. No exemplo, temos limite é igual a x elevado a 2 menos 1 sobre x menos 1 igual a 2. Então, a gente tem essa substituição do MPQ pela sua equação. Com isso, a gente tem um exemplo de problema da reta tangente.